Marcos capítulo 7, versículo 6. Acharam aí? Marcos 7, 6. Respondeu-lhes, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aleluia. Aleluia. Ao Espírito Santo, eu estou no meu coração receptivo nessa noite, para ouvir, ó Deus, a tua bendita, a tua maravilhosa palavra. Fala comigo, Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, ó Deus, esse momento aqui, Pai, que a palavra do Senhor será transmitida. Ó Deus, que a palavra do Senhor venha mesmo, ó Deus, cair a tua semente da palavra. Cair, ó Deus, em um terreno fértil. Ó Deus, em um terreno, ó Deus, que traga o crescimento da semente. Ó Deus, em nome de Jesus, que venha, Deus, produzir frutos que permaneçam. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor tem liberdade, ó Deus. Fala conosco, Deus, nessa noite. Usa, Deus, a minha vida, Pai, como um vaso. Ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Aqui, Deus, foi lida a palavra revelada do Senhor, Pai. Ó Deus, a própria leitura da tua palavra. Ó Deus, já fala conosco, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos mesmo, ó Deus. Ó Deus, não deixar ser roubada, ó Deus, a semente da palavra do Senhor, Pai. Que a palavra não caia, Deus, ó Deus, no meio do caminho, ou seja sufocada, ó Deus, pelos espinhos, ó Deus, pelos problemas, pelas dificuldades, ó Deus, mas a palavra do Senhor venha fluir, Pai, poderosa nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para quebrar, Deus, toda resistência, ó Deus, para quebrar todo grilhão, ó Deus, em nome de Jesus, para quebrar toda barreira, ó Deus, para tirar todo empecilho, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo de Deus, flua, Deus, a tua palavra nesta noite, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, e que nós possamos, Pai, com temor e tremor diante do Senhor, ó Deus, guardar, Deus, a tua bendita palavra, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, para não pecarmos contra o Senhor. Espírito Santo, envia, Deus, neste lugar, Pai, um exército de anjos do Senhor, Pai, anjos guerreiros, anjos ministradores, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, nesta noite, ó Pai, sobre as
vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos, Pai, cada dia mais, ó Deus, sentir termos sede, fome, Deus, da palavra do Senhor, Pai. Ó Deus, nos ajuda, traga o rompimento, ó Deus, no nome de Jesus. Espírito Santo, traga a motivação correta, Pai, nos corações, ó Pai. Tira, Pai, todo desânimo, ó Pai, toda apostasia, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, que haja, Deus, uma tomada de posição, de arrependimento, ó Pai. Em nome de Jesus, a começar, Deus, de cada um de nós aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de Marcos foi provavelmente escrito, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. E este capítulo se passa em parte na Galileia e também na região de Tiro e Sidom. E nós vimos aqui no início desse capítulo 7, que os fariseus e os escribas, eles vieram para Jerusalém para ter ali uma conversa com Jesus. E ali eles ficaram ali observando e na verdade eles foram para argumentar, para questionar o ministério de Jesus. Mas só que Jesus, ele prescruta e ele vê ali no mais íntimo do nosso coração. E ali o coração daqueles fariseus, daqueles escribas, estavam ali desnudo diante de Jesus, que é o próprio Deus. Amém? Amém. Aleluia. E aí eles argumentam Jesus por uma tradição dos judeus, e eles questionam e falam a Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. Não era simplesmente uma questão de higiene, que nós devemos lavar as mãos, antes das refeições. Amém? Eu creio que quase todos aqui têm esse costume. Amém ou não amém? Amém. Amém. É uma questão de higiene. Mas aqui era uma questão. Aqueles fariseus, eles estavam trazendo uma tradição que era feita ali entre os sacerdotes. E essa questão de lavar as mãos era um ato de purificação e era um ato de santificação. E por isso, Jesus começa ali, a gente vê aqui nesse versículo 6, que Jesus ele vai ali direto no ponto, amém? No versículo 6, Jesus fala para ele, gente, quem está falando aqui foi o próprio Jesus, amém? Amém? Amém. Jesus respondeu-lhes. Eles perguntaram para Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. E Jesus respondeu para eles usando o livro de Isaías. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós. E Jesus chama eles de hipócritas.
hipócritas. Porque aqui existia um grupo de legalistas, de religiosos. Legalista não é aquele que guarda a lei, que a gente tem que guardar as leis. E a tradição também, né? Existe, né? A gente acompanha tradições. Mas o legalista é aquele que acha que ele é mais santo do que todo mundo. É aquele que vive olhando para a vida do outro, encontrando pecado na vida do irmão. E tem uma palavra de Deus que fala que é para a gente tirar primeiro o argueiro que está no nosso olho, para depois tirar o cisco que está no olho do irmão. Primeiro nós temos que cuidar da nossa vida. Amém? Amém. É nós, cada um de nós, vamos aqui prestar conta perante o Senhor. E nós precisamos passar em revista a nossa vida, dia após dia. Amém? O legalista é aquele que ele acha que são as obras, que ele é justificado por obras. E a palavra de Deus, ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor imerecido. A lei, só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Nós não seríamos capazes. Por isso a graça de Deus. Por isso que não é por obras que ninguém ia conseguir também. Pela graça. Nós não somos merecedores. Mas o Senhor, Ele nos envolve dia após dia nas nossas deficiências, nas nossas limitações, nos nossos erros, nos nossos pecados. Amém? Amém. Hoje nós não vivemos na prática do pecado. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. E a palavra de Deus diz que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. E que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós temos a chance de recomeçarmos dia após dia. E nós temos condição de fazermos diferença. Amém? Aleluia. De querer. Tem alguém, né, não sei quem falou, mas fala que santo não é aquele que não suja, mas é aquele que se limpa, né? Se lava. Amém? O que é isso? Ser santo é você, né? Nós estamos debaixo da graça, amém? E hoje nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo.
E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos, filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós estamos falando aqui de tradições que não é errado seguir as tradições, mas que essas tradições não venham invalidar a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. E nós vemos durante séculos na história da igreja muitas situações, dogmas, heresias, situações talvez até de tradições que é implantado ali como uma regra e que não tem base nenhuma nas escrituras e tem trago peso, sobre a congregação, sobre o povo. E Jesus, Ele confronta aqueles fariseus e aqueles escribas, e Ele cita o livro de Isaías e diz: hipócritas, como está escrito, este povo me honra, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu coloquei o tema aqui da mensagem nessa noite, é a verdadeira adoração. E Jesus estava ali, estava vendo tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que hoje nós temos o Espírito Santo. Amém? Amém. Nós somos templos, nós somos morada do Espírito Santo. E nesse relacionamento que nós temos com o Senhor, amém? Ele vai ali endireitando, os nossos caminhos, Ele vai endireitando as nossas veredas, amém? Aleluia, porque se nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, a nossa vida, ela é transformada. Porque é o próprio Espírito Santo que vai ali falando. O próprio Espírito Santo que vai nos conduzindo. E Jesus fala: você é povo que honra apenas com o lábio. Jesus, Ele denuncia a hipocrisia religiosa de seguir as tradições sem viver verdadeiramente os preceitos da palavra de Deus. E nesse contexto aqui, em João 3, nós vemos ali o Nicodemos que era um judeu, o Nicodemos que praticava ali todos os rituais religiosos ali. Ele orava, ele jejuava, ele dava o dízimo. E ele, ali naquele encontro com Jesus, Nicodemos pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Então toda aquela prática da religião não serviu por nada, caiu por terra tudo aquilo, porque primeiramente eu preciso ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus.
preciso entregar a minha vida totalmente a Ele. E Jesus fala: você precisa nascer de novo. E Nicodemos pergunta: eu preciso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus fala: você precisa nascer da água e do Espírito. Amém? Aleluia. Povo que honra apenas com os lábios. É um culto teatral fingido, apenas de aparência. Nós estamos aqui no culto. E o culto, nós viemos aqui prestar culto ao Senhor. Amém? Amém. O culto também quer dizer serviço. Então nós estamos aqui para cultuar, para adorar o Senhor. Aleluia. E Jesus, continuando aqui, ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. O seu coração está longe. Jesus, ele vai sempre revelando o coração, as intenções e as motivações. E eu queria que a gente está dentro do contexto ali com Jesus, os escribas, os fariseus, os discípulos, mas que a gente pudesse trazer hoje uma aplicação para as nossas vidas. As intenções, as motivações do meu coração. Amém? Glória a Deus. Quais são as verdadeiras motivações do meu coração? Aleluia. Eu venho, aqui está a Assembleia dos Santos, que é a igreja, amém? Reunidos em um mesmo local, aleluia. E nós juntos como igreja, nós viemos adorar, exaltar o nosso Senhor, amém? Aleluia. Porque se nós somos igreja, é porque nós somos resgatados. E a palavra de Deus diz que nós somos resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E Jesus, ele continua ali descortinando ali os corações daqueles líderes espirituais, que aí no versículo 21 aí do capítulo 7 mesmo, no capítulo 7, capítulo 7, versículo 21, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. E nesse diálogo Jesus falou: olha, no que entra não é o que contamina, não são os alimentos. Então, aqui Jesus, ele declara puro todos os alimentos, amém? Não é o que entra, mas é o que sai. Os maus desígnios do coração. Tudo começa no coração.
promessa no coração. Jesus fala assim: ireis, mas não pegueis. Então, ali veio a ira do seu coração. Mas Jesus fala: a ira pode até vir, né? Os pensamentos, muitas vezes nós não temos como controlar os nossos pensamentos. Martim Lutero disse assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, como que é isso? É você não ficar ali alimentando aqueles pensamentos. É você mudar o foco da sua mente. Amém? E a palavra de Deus fala: como pode um jovem guardar puro o seu coração? Guardando a palavra de Deus no seu coração. Amém? E hoje não está fácil, né? Não está fácil, nem para as crianças, nem para os jovens. Vivemos tempos difíceis. Mas é possível você se manter santo, amém? Aleluia, é possível você influenciar, amém? E não ser influenciado pelas coisas desse mundo. É possível você influenciar com a cultura do reino de Deus, amém? Amém. E não ser influenciado com a cultura desse mundo, que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, Jesus ele falou para os discípulos: eu não peço que os tire do mundo, mas que vocês sejam livres do mal. Amém? Nós estamos no mundo, amém, para fazer diferença. Aleluia, igreja. Aleluia. Nós não podemos ter a mesma cultura, os mesmos valores, padrões demoníacos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém. Nós fazemos parte do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre nós. Venha o teu reino, amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos debaixo do governo de Deus, amém? Aleluia. E nós somos direcionados por esse governo, pela sua palavra. Versículo 7. E ainda Jesus continua: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Um culto vazio, inútil. Adoração, ela tem que ser um estilo de vida. Amém? Amém. Adoração tem que ser um estilo de vida. Eu não sou cristão apenas aqui hoje no domingo, mas eu sou cristão e muito mais temos que dar testemunho lá fora, lá no nosso local de trabalho, na escola, com os vizinhos, com a família. Amém? Adoração tem que ser um estilo de vida. Nossa fé, ela não é uma religião. A nossa fé, pastor Márcio sempre falava isso, né? A nossa fé é um relacionamento com Jesus. Amém,
igreja. A nossa fé ela não é uma religião, é um relacionamento com Jesus. E através desse relacionamento, nós podemos crescer em Cristo, amém? Porque quando nós lemos a palavra de Deus que é revelada, amém? A palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é eficaz, ela fala conosco, amém? A palavra de Deus nos admoesta, a palavra de Deus ela nos exorta, amém? A palavra de Deus ela traz vida, a palavra de Deus traz libertação, a palavra de Deus traz salvação. Meu pai ele converteu lendo a palavra. Ele tinha tanta sede de ficava falando de Jesus. Ele era católico ali, fervoroso, mas que ainda não Nicodemos, que ainda não tinha tido encontro real e verdadeiro com Jesus. Mas só que ele ficava, o coração dele ardia por Jesus. E ali ele foi procurar uma Bíblia. Naquela época, foi em 64 que ele converteu, não tinha Bíblias disponíveis, igual nós temos hoje. E ele foi lá com as irmãs paulinas, a gente tem essa Bíblia até hoje. E uma Bíblia católica, e ele leu a Bíblia. E aí ele ficou doido. E aí ele leu, e a palavra ali falando, admoestando, ensinando. Como o papai tinha tanta revelação da palavra. E aí ele ia no padre, questionava o padre. Ele ia no centro espírita, um dia ele foi no centro espírita. E aí o Senhor falou com ele: não estou aqui. Deus falava muito assim no coração dele. E ele continuava procurando. E um dia ele estava ali andando ali na Praça Raul Soares. E ali ele estava andando e falando com o Espírito Santo. E falou: Espírito Santo, me mostra o caminho. E o Espírito Santo falou no coração dele: filho, segue esse caminho. E aí veio o irmão, bateu no ombro dele, chamou ele para ir naquela primeira igreja batista da Praça Raul Soares. Glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. Aleluia. Culto vazio. Em vão me adoram. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês estão dizendo que me adoram, mas o culto de vocês é um culto mecânico. Vocês vivem uma religiosidade, mas ainda não entregaram de fato a vida de vocês. Não se renderam totalmente à vida de vocês a mim. Vocês querem viver o Evangelho da melhor forma que lhe apraz. É tipo isso. Em vão me adoram, mas verdadeiramente ainda não fizeram uma entrega total da vida, do coração, amém? Quando eu digo eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, eu estou dizendo: a partir de hoje, Cristo passa a ser o centro, o dono da minha vida. Senhor é o dono. O apóstolo Paulo chegou a dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Só quem é filho, só quem entregou a vida para Jesus,
ensinando doutrinas que são preceitos humanos, ensino de regras que são preceitos humanos, muitas vezes ensinos errôneos, heresias, dogmas têm permeado a igreja durante séculos. E tem sido um prejuízo grande. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, por causa do legalismo nas igrejas, pessoas têm se decepcionado, pessoas que abandonam a fé. Eu não quero ficar citando nome de denominações, mas eu vejo o pastor Márcio dizer, pastor Márcio, que ele era tão obediente, quando alguém falava alguma coisa com ele. Ele disse que tinha um paletó, que tinha um corte atrás. E alguém falou com ele, não, mas crente não pode ficar usando esse paletó, com esse corte atrás. Meu Deus! Crente, eu lembro, meus irmãos, a minha criança, não podia jogar bola na rua. Entendeu? Sim, umas coisas que nada a ver com a palavra de Deus. Nada a ver. Ensinos, humanos de homens. Por isso nós precisamos observar, conhecer a palavra de Deus, amém? Lá em Oséias 6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é justificado as pessoas que estão fora das igrejas. Não é justificado. Ou porque se decepcionaram com homens. Porque Jesus, ele nunca te decepcionou, amém? Aleluia. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é acessível. Aleluia. O Evangelho é boas novas para o homem perdido. Versículo 7 ainda, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 8, negligenciando o quê? Negligenciando o quê? O mandamento. Negligenciando a palavra de Deus, os preceitos da palavra de Deus. Guardavam a tradição e negligenciava a palavra. Os mandamentos, negligenciava os mandamentos de Deus. Precisamos, como cristãos, ter muito cuidado para não cairmos neste laço. E Jesus, ele veio, para quebrar todas essas situações, humanas, de homens. Jesus veio, para quebrar todas amarras, tudo aquilo que não era valor do reino de Deus, amém? Aleluia! Veio para quebrar os paradigmas de homens e estabelecer o reino de Jesus, o reino que é eterno, infalível, imutável. E a gente vê aí Jesus, no
diálogo com a mulher samaritana. Jesus, ele quebrou vários paradigmas ali, das tradições, né? Como curou no sábado. O sábado não foi feito por causa, o sábado não foi feito por causa do homem, o homem por causa do... O sábado foi um dia estabelecido por Deus como um dia para descanso, um dia da família, um dia da adoração, do culto, mas que se tornou um peso enorme. E ali Jesus, ali naquele diálogo, Jesus vai a Samaria, aonde os judeus não podiam conversar com os samaritanos e não podiam conversar com uma mulher. Gente, eu amo isso. Eu amo essa passagem. E Jesus foi ali, no poço de Jacó, conversar com uma mulher. Era uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos. E ela vivia com um homem que não era ali o seu marido. Jesus é Jesus. É Deus de oportunidades, amém? Aleluia. Deus que quebra preconceitos, conceitos humanos. E Jesus, ele se revela àquela mulher. E ela começa outra tradição ali, que dizia, nossos pais dizem que nós devemos adorar nesse monte, os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. E Jesus fala, Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai, em espírito e em verdade. Não importa onde você está. Se você está dentro do ônibus, se você está no seu quarto, se você está deitado, se você está sentado, se você está ajoelhado, não existe uma regra. Deus procura um coração, amém? Um coração que é rendido, um coração que é entregue, um verdadeiro adorador. Aleluia. E essa mulher, ela saiu anunciando para toda a cidade, ganhou toda uma cidade. Aleluia. E assim que Deus faz conosco, né? Todos nós estávamos aqui. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos deu vida, amém? Aleluia. O Senhor nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós temos que anunciar, amém? Nós temos que anunciar o Evangelho, aonde o Senhor tem te plantado, aonde você está. Você é um missionário, uma missionária do Senhor Jesus. E às vezes a sua pregação, ela pode ser até sem palavras, porque a sua pregação, a sua conduta vai falar muito mais do que 1000 palavras. As pessoas vão ver em você que você é diferente, que você tem um brilho diferente, amém? Aleluia. Então essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Davi, ele
ele foi considerado, né, um adorador. Um homem segundo o coração de Deus. Todos nós aqui conhecemos, né, a história de Davi. Você vai ler Salmo 51, Salmo 32. E Davi faz da oração divana com Deus, né? Ele se derrama a sua alma diante de Deus. Ele se extravasa diante de Deus e coloca ali todas as suas mazelas. E ele confessa, ele se arrepende dos seus pecados. Nós vemos que as consequências foram terríveis que aconteceu na família de Davi com os filhos. Houve consequências muito sérias. Mas Deus perdoou, amém? Deus perdoou, aleluia. E Davi, quando ele entendia que algo era pecado, que ele se arrependia, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração contrito, ele se arrependia e ele não voltava a praticar os mesmos pecados, amém? Por isso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, né, um verdadeiro adorador, aleluia. Não porque ele não tinha pecado, mas porque ele se rendia diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo as suas deficiências, reconhecendo as suas limitações. O coração. Nós vemos ali no diálogo, né? Do fariseu e do publicano. O fariseu, eu oro, não sei quantas vezes por dia, eu jejuo. Mas aquele pobre publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha vida. Um chega com o coração cheio de altivez, e o outro coração sabendo que se não for Deus na vida dele, se não for Deus na nossa vida, se não for o perdão de Deus, se não for as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, nós estávamos fulminados. E já começa, são as misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. Que a gente possa mesmo prestar um culto como um verdadeiro adorador ao Senhor, de um coração rendido, de um coração que obedece, de um coração que guarda os preceitos da palavra de Deus, um coração que é dependente de Deus, um coração que ama a Deus acima de qualquer coisa. E a palavra de Deus diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Amar Deus, amar o Senhor. E quando a gente tem esse amor, a gente vai ter temor de Deus, amém? A gente vai realmente buscar a santidade de Deus para a nossa vida, amém? Nós vamos em Deus em confissão todos os dias. Nós vamos em Deus em arrependimento todos os dias. Oh, Jesus, que o Espírito Santo nos ajuda.
Precisamos tanto do Senhor. Precisamos tanto todos os dias. Todos os dias. Que o Senhor nos ajude a ser um verdadeiro adorador. No Salmo, só concluindo aqui, Salmo 34. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Você faz isso? Você bendiz? Você tem um coração de gratidão ao Senhor em todo o tempo. Aí você não vai ter tempo para ficar ali maldizendo, para ficar murmurando, porque você vai ter a sua boca vai estar aberta para bendizer o Senhor. E aí você não vai cair no laço mais. A sua boca não é mais para fofocar, não é para falar mentira, não é para maldizer, não é para amaldiçoar, não é para murmurar. A sua boca é para bendizer o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia. Grupo de louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos de pé, glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Com gratidão, nesse momento, nós possamos refletir em tudo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas. Você possa colocar essa mão no coração, fechar seus olhos. Este momento é só você e Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, sua presença é real neste lugar. Pra dizer não,
Senhor. Jesus, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, eu te adoro, eu te exalto de todo o meu coração. Eu me rendo a ti nessa noite. Eu entrego o meu coração por inteiro. Jesus, eu me arrependo quando eu perdi a essência da adoração, porque a essência é tu, Jesus. Aleluia. Eu me arrependo. Eu me rendo ao Senhor nessa noite, com toda a minha vida, com todo o meu ser. Eu me entrego ao Senhor Jesus. Jesus, entra na minha vida, transforme a minha vida, transforma a minha história. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu andei nos teus caminhos, mas me afastei. Mas nessa noite eu volto ao primeiro amor. Eu volto aos teus braços de amor. Tem alguém nessa noite que fez essa oração, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou você que já conhece a palavra, mas esteve longe, mas nessa noite você diz: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, Pai, ao primeiro amor. Eu quero voltar aos seus braços de amor. Eu me reconcilio com o Senhor. Tem alguém? Levanta sua mão no seu lugar, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus? Ou você que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Tem alguém? É só você fazer o sinal da sua mão. Nós vamos orar por você, amém? Tem alguém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor te dê novas oportunidades. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas